Salve, time! Nesse vídeo eu vou comentar sobre a direção de fotografia do filme Duna. Essa é uma ideia que eu tive para um possível quadro novo no meu canal, que seriam vídeos onde eu vou comentar sobre a direção de fotografia de alguns filmes ou séries específicos. E eu postei lá no Instagram perguntando se vocês gostariam desse tipo de vídeo e, tipo, 100% das pessoas que votaram falaram que sim. Então, cá sou eu. Então, nenhum filme melhor para começar esse quadro do que o último ganhador do Oscar na categoria de direção de fotografia. No ano passado, quando saiu o Duna, o meu amigo me levou pra ver no cinema, eu não fazia ideia do que era. Eu só sabia que o filme tinha o Timothée Chalamet e a Zendaya, e isso foi motivo bastante pra eu resolver que eu queria ver. Mas eu amei o filme, eu amei a experiência. A fotografia é muito linda, a trilha sonora é muito linda, e eu gostei bastante da história e do mundo fictício. E eu gostei tanto que eu resolvi ler o livro e não foi necessariamente a melhor experiência. Inclusive eu tenho um vlog onde eu leio esse livro e eu falo um pouco sobre isso. Mas, enfim, eu resolvi fazer esse quadro no canal onde eu comento sobre filmes porque, eu gosto de filmes, 2, eu gosto de fotos e direção de fotografia. E, no geral, eu me sinto muito inspirada quando eu vejo filmes, principalmente filmes que têm fotografias bonitas, lógico. E aí, antes de eu começar já, deixem nos comentários filmes ou séries que vocês gostam e gostariam que eu comentasse. E aí, a gente vai fazer a partir disso. Então esse vídeo vai ser separado em 3 partes, onde eu comento sobre o diretor de fotografia do filme, comento um pouco sobre a história do filme e o filme no geral, e aí a gente fala sobre toda a parte da fotografia. Então, comentando brevemente sobre o diretor de fotografia do filme Duna, ele é um australiano chamado Greig Fraser, e ele já foi diretor de fotografia de vários filmes, inclusive vários filmes muito famosos. Ele já foi nominado 2 vezes pro Oscar e ganhou uma, então ele ganhou com Duna, mas ele também foi nominado com o filme Lion em 2017. Mas ele também fez filmes como Rogue One, que honestamente eu não assisti, porque eu nunca assisti nenhum filme de Star Wars, por favor, não me cancelem. Então, esse cara tem aí uma grande bagagem pelas costas de filmes grandes, com diretores grandes e enfim. Agora, um pouquinho sobre a história de Duna, pra gente conseguir entender como que tudo isso vai conseguir ser traduzido na parte da fotografia. Então, Duna é baseado num livro que chama Duna, e ele é o primeiro livro de uma sequência de shocking 15 livros que foram escritos pelo Frank Herbert, que é um cara que morreu, na verdade, em 86. E aí, ele que criou todo o universo de ficção científica de Duna. Ele fez alguns desses 15 livros, mas alguns desses livros foram escritos pelo filho dele e mais alguém, que eu esqueci quem era. Porque ele tinha deixado muitas anotações sobre o universo e sobre as possíveis histórias que iam vir disso. Então, como eu falei, é uma história de sci-fi, que é ficção científica, que se passa num mundo de sei lá quantos mil anos no futuro, onde existem, tipo, sociedades interplanetárias. E assim como a sociedade atual que a gente vive, essas sociedades interplanetárias, elas têm diferenças de poder, onde umas exploram as outras e se acham superiores a outras, enfim. Aí o livro 1 de Duna, ele foi dividido em 2 filmes, então o filme que a gente tá comentando é o Duna parte 1, o parte 2 ainda não foi lançado. Então esse primeiro livro, essa primeira história, ela segue a história do Paul Atreides, sei lá como pronuncia, que ele é um duque, um filho de um duque, sei lá. E aí, com a sua família, ele se muda do planeta de Caladan pra, tipo, ir governar o planeta de Arrakis, que é o planeta de Duna. E esse é um planeta que ele é historicamente explorado por outras civilizações, outros planetas, porque eles têm uma riqueza muito grande, que é uma coisa que eles chamam de spice no filme, eu não sei como é em português. Mas, basicamente, eles são explorados por conta disso. Essa é o plot. O filme foi dirigido pelo Denis Villeneuve. Eu não vou tentar. Esse cara, eu não vou tentar pronunciar o nome dele, desculpa. E ele também tem muitos outros filmes famosos, como Blade Runner 2049 e aquele Arrival, A Chegada. Então, o cara gosta de coisas meio futuristas e ficção científica. Agora, vamos falar sobre a fotografia de Duna. Uma coisa que eu achei muito interessante durante a pesquisa que eu tava fazendo é que esse filme foi filmado em equipamentos pra IMAX, porque tinha a versão IMAX, eu não assisti. Mas a questão é que eles filmaram no digital, depois eles transferiram essa filmagem pra filme analógico 35mm e depois escanearam de volta pra digital. Então isso cria uma mistura estética de analógico com digital que
bom, fica bem interessante. No geral, existem várias cenas bem abertas que fazem uso de lentes grande-angulares, e juntando isso com a questão do cenário, que foi filmado num deserto na Jordânia, acaba criando composições que são bem minimalistas. E isso foi escolhido pelo diretor de fotografia por dois motivos. O primeiro é que, por consequência disso, os personagens eles ficam minúsculos. Isso é pra gente conseguir dar ênfase na vastidão que é o planeta de Arrakis e os cenários no geral. Todo o cenário e todas as construções e tudo de lá é muito gigante, e isso junto com essas grandes angulares ajudam a gente a dar um pouco da questão do contexto de quão enorme tudo isso realmente é. Mas ele também disse que escolheu composições mais minimalistas para deixar o espectador absorver a história e a experiência que é assistir o filme de Duna, porque para quem não assistiu, primeiro, o que você tá fazendo aqui? Segundo, é um universo fictício muito complexo, com coisas muito complexas, então realmente é muita coisa pra prestar atenção. Então, essa simplificação das composições foram muito importantes, não só pra absorção do conteúdo de quem assiste, mas também tem muito a ver com a história no geral. E ele diz: pra mim, a história é centrada em personagens singulares, separados, mas também juntos como um grupo. Então toda decisão que fizemos vem por conta disso e o mundo que a história tá inserida. Então esse desenvolvimento e caracterização dos personagens dá pra perceber tanto nessas cenas que são bem abertas, tanto em cenas bem fechadas, que são bem focadas nos personagens, trazendo bastante profundidade de campo e uma técnica de composição que a gente chama fill the frame, que é quando o objeto cobre quase toda a composição. Ainda em relação à composição, existem várias cenas que seguem a regra de 3, que reforçam um pouco o que o diretor de fotografia disse sobre essa questão da simplificação das fotografias. A gente também consegue ver várias cenas que buscam a simetria. E também várias cenas que trazem o uso da moldura, que é uma técnica que eu acho muito legal. E lembrando, se você tá absurdamente perdido em relação à composição, porque eu já comecei a falar várias coisas de composição, eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito, então se você quiser também assistir isso pra ir se familiarizando com os termos e aprender um pouco mais, vou deixar linkado. E aí, em relação às cores e à iluminação, esse diretor de fotografia nesse filme em específico, ele traz bastante composições que exploram a questão do contraste. E isso a gente consegue ver principalmente em cenas onde ele explora a questão da silhueta e fazendo uso da contraluz, ou explorando, no geral, partes iluminadas e não iluminadas. Ainda em relação à iluminação, a gente consegue ver que muitas das cenas são iluminadas por cima, que é o que a gente chamaria de top light, ou no geral luzes bem naturais. E nas cenas externas ele usa bastante a contraluz. E no geral ele filma as cenas externas em horas do dia que o sol tá bem mais perto do horizonte. Isso cria uma iluminação que não é muito dura, com sombras fortes e marcadas. Então no geral o que ele escolhe faz com que a iluminação fique bem homogênea no rosto. E principalmente quando você usa a contraluz, não tem sol direto batendo no seu rosto. Então isso vai criar uma iluminação bem homogênea no rosto dos personagens. E aí, em relação à cor, as cores desse filme são muito lindas. Elas não chamam muito a atenção no sentido de não tem cores muito esquisitas ou chamativas, porque tem alguns filmes, eles são feitos pra ter características tipo meio verdes ou enfim, mas Duna no geral ele tem cores que são bem naturais, mas isso não deixa de ser interessante pra quem assiste. Não é uma cor que ela é entediante, tipo, sem contraste, sem saturação, parece que ela é tipo perfeitamente equilibrada. E aí o diretor de fotografia falou que eles tentaram bastante fazer com que todo o filme ficasse dentro de um certo tom de cores, pra criar, lógico, uma universalidade em todas as imagens. E aí, pra finalizar, uma outra coisa que é bem interessante são as sequências de sonhos. Durante o filme, o personagem principal, que é o Paul,
ele tem muitos sonhos onde a Zendaya aparece. Basicamente a Zendaya só aparece nessas cenas de sonho, né? Mas essas cenas de sonho, obviamente, elas são diferentes pra gente conseguir perceber quando que é sonho e quando não é. E elas seguem bastante a regra, o clichê, assim, de cenas de sonho, que são cenas em slow motion, bastante cenas bem fechadas e, no geral, filmadas na mão, assim, então elas têm uma certa movimentação um pouco mais natural do que câmeras que estão em estabilizadores ou em dollies. E aí a gente percebe também que as cores nessa sequência são um pouco mais saturadas do que comparadas com o resto do filme. No geral, era isso que eu queria falar. Eu amei esse filme, eu amei a fotografia desse filme. Existem alguns filmes que eu até não consigo prestar atenção direito no filme, porque eu tô, tipo, chocada com a fotografia. Esse filme foi um deles. E, bom, pra quem me conhece sabe que eu amo um bom minimalismo, então muitas dessas cenas eu tava, assim, perplexa, porque eu tava achando tudo muito lindo. E essa questão de conseguir traduzir a simplicidade pra uma história e, enfim, decisões que foram feitas com isso, gostei muito do resultado. Me falem se vocês assistiram Duna, o que vocês acharam da fotografia, se tem alguma cena que vocês gostam bastante. E aí, também lembrando que deixem no comentário as sugestões de próximos filmes ou séries pra eu comentar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse vídeo, então esperem mais dele no futuro. E é isso, até a próxima.